Prezados alunos, sejam bem-vindos. Nessa semana, nós estudaremos a unidade 2. Então, nós estudaremos, basicamente, os aspectos críticos da governança de redes públicas de cooperação, no que se refere a essa relação das múltiplas soluções que nós podemos adotar para serem utilizadas na organização do nosso trabalho. A organização das redes públicas de cooperação, ela depende fundamentalmente das características do projeto, da sua autonomia e como é que essas soluções organizacionais serão implantadas dentro desses projetos operacionais. Para implementar os projetos, nós devemos atender algumas características. Nesse slide, nós observamos, portanto, as características, que nós designamos ali como variáveis, e as suas especificações. As características são 9. A primeira delas diz respeito aos atores envolvidos. Quais são as especificações desses atores? Quem são esses atores? Então, nas especificações, nós podemos ter as ONGs, as organizações populares, as OCIPs, as associações, os sindicatos, os agentes produtores, os agentes governamentais. Todas essas variáveis nós caracterizamos dentro dos atores. Quando nós falamos das características, a característica 2, que é o caráter das relações, nós tratamos das especificações do ponto de vista da informalidade ou da formalidade. Vai depender da forma como esse projeto será executado. Quando nós tratamos a característica 3, que é o foco da atuação, dentro das especificações nós observamos quais os interesses, quais são os projetos políticos ou culturais, quais são os problemas ou ações que esse projeto busca resolver. Quando nós olhamos a característica 4, quanto ao processo, nós avaliamos, dentro das especificações, como é que ocorrerá a mobilização dos recursos, como haverá o fluxo de intercâmbio desses recursos para o projeto. Na variável 5, dentro das suas características, nós avaliamos os princípios e valores. E quais são as suas especificações? A forma como será executado esse projeto, a sua cooperação, como serão equacionados os conflitos, a solidariedade, a cooperação das pessoas que estão interagindo dentro desse projeto. Na característica 6, nós temos as interações. E essas interações, elas ocorrerão de forma horizontal, de indivíduo para indivíduo, mas sempre acompanhando uma hierarquia ou uma liderança na execução desse projeto. Na característica 7, quanto ao ambiente, nós observaremos dentro das especificações as mudanças, as flutuações, a flexibilidade desse projeto para atender a demanda social. Na característica 8, nós observamos o engajamento. Como é que nós, como cidadão, estamos atuando dentro desse projeto? Ele será de forma voluntária, ele será por adesão ou por meio de uma contingência. E a característica 9, quanto à racionalidade. Como é que nós comunicaremos? Quais serão os instrumentos de avaliação e modificação dessas características? Quando nós observamos essas características, nós avaliamos os aspectos de governança das redes públicas de cooperação. Esse seria o objeto do nosso estudo atual. Tá? Vamos então tentar compreender de forma mais detalhada a complexidade desses serviços públicos e que atualmente ela é muito exigida pela sociedade. Nesse slide, nós observamos ali no centro o serviço público. Esse slide, ele busca uma simplificação de todas as variáveis do serviço público. Para explicar, nós contemplamos ali 3 grandes grupos de serviço. O do atendimento direto, a da disponibilização de infraestrutura e da intervenção legal. O serviço público, então, contemplaria essas 3 grandes variáveis. Quanto ao atendimento direto, nós verificamos que deve haver uma relação direta com o Estado ou entidades que recebem por delegação a possibilidade da prestação de serviço desse projeto. Ele pode ser, então, sistêmico e não sistêmico. Esse atendimento direto ele será sistêmico quando houver relação direta com o Estado. Então, nós podemos aqui avaliar os sistemas da saúde, o sistema da educação, o da assistência social. Quando nós olhamos o atendimento direto do ponto de vista da visão não sistêmica, nós visualizamos que é o papel da atividade não estatal. São as entidades atuando
em prol do serviço público, não diretamente relacionado com o Estado. Quando nós tratamos dessa subcategoria chamada de disponibilização de infraestrutura, nós observamos 3 grandes grupos: o Instituto e Fomento, a Ciência e Tecnologia e a estrutura física. A estrutura denominada de institucional e fomento, ele tem a ver com a forma como esses sistemas interagem, quais serão as fontes de recursos, como serão realizados as transferências de recursos por meio de convênios, transferência voluntária ou participação público-privada. A ciência e tecnologia tem a ver com a forma de disponibilização dos meios de comunicação para esse projeto. E a física deve a ver com a estrutura, a infraestrutura que será disponibilizada para o desenvolvimento desse serviço público. Quanto à intervenção legal, nós poderíamos ter 2 aspectos, ou 2 subcategorias, é a regulação e a intervenção. A regulação tem a ver com as normas, as leis que regerão esse projeto. Então, nós podemos utilizar dentro do serviço público agências reguladoras. Nós poderíamos dar como exemplo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que regulamenta a comunicação no Brasil, e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta a transferência de energia para o consumidor final. E a intervenção, que é a autorização dos serviços públicos por parte do Estado. Isso ocorrerá na forma de licenças e de fiscalização. Para termos um entendimento do serviço público, quando nós olhamos a rede, nós estamos estudando rede de políticas públicas locais, nós temos que compreender que esse serviço público, ele necessariamente deverá atender um desses 3 aspectos. Nesse slide, nós observamos, basicamente, que os exemplos apontados dentro desse slide, ele fica dividido entre a administração pública e a iniciativa privada e entre o mercado e o setor social. A administração pública, portanto, ela será regida dentro de um desses segmentos. Então, dentro da administração direta, nós podemos classificar aqui todos os ministérios, as secretarias, sejam elas estaduais ou municipais, que atuam de forma direta na elaboração desses projetos e prestação de serviço local. As autarquias, quem são? São entidades autônomas, criadas por lei, mas que têm personalidade jurídica específica. Essas autarquias, elas trabalham focadas dentro do que determina a administração direta. Nós poderíamos dar aqui, por exemplo, um exemplo de autarquia, o Banco Central. As fundações de direito público são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, são criadas por meio de leis autorizativas e em registros em órgãos competentes. O objetivo delas, basicamente, são trabalhar projetos onde a administração direta tem dificuldade. Poderíamos dar como exemplo a FUNASA e a FUNAI. Quando nós falamos em administração pública, deve ficar claro para nós que não é a transferência da responsabilidade do Estado para as empresas, mas sim uma cooperação entre entidade pública e entidade privada. Ao tratarmos o tema redes públicas de cooperação local, deve ficar claro para nós, usuários, que essa transferência do trabalho do ente público ao cidadão deve ser de forma clara, objetiva e, segundo as normas agora, atendendo a todas as leis de transparência da informação. O ente público deve deixar claro que as suas ações estão acessíveis, essas informações, a todo usuário. Nesse slide, nós observamos que, no momento 1, verificamos que o Estado ele presta o serviço diretamente ao cidadão. O que é que está ocorrendo? O Estado presta serviço diretamente para a sociedade e nós visualizamos aqui como um dos exemplos a educação pública. No momento 2, nós podemos ver também o Estado prestando serviço por meio de um agente intermediário ou ao cidadão ou diretamente à sociedade. Então, nós temos aí como um exemplo a saúde pública. Ao observar, portanto, as redes públicas de cooperação local, nós deveríamos prestar atenção de que a prestação de serviços públicos, elas devem seguir as normas, devem seguir projetos, mas devem atender também aos anseios da sociedade. E o ente público pode utilizar-se, então, de empresas públicas, estatais ou autarquias,
para atingir os seus objetivos. Sugiro que vocês façam a leitura da unidade 2 do livro texto, respondam aos questionários desta unidade. E ainda participem do nosso fórum, onde essa semana discutiremos a importância das redes de cooperação como instrumento de inserção social e de segurança. Eu desejo a todos um bom aprendizado e nos encontraremos mais à frente. Obrigado.